Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão ouvindo essa música? Com certeza você já deve ter escutado em algum momento da sua vida. Ela é o tema principal do filme Um Poderoso Chefão, o filme que nós estamos analisando no vídeo de hoje. Mas afinal, por que o Poderoso Chefão é tão bom? Ele merece toda essa fama? Olha pessoal, merece, já digo de uma vez. Mas se você quer saber por quê, fique com a gente até o final. Bom, pessoal, um filme como esse, um filme como O Poderoso Chefão, para servir aí de exemplo e ficar por tanto tempo como um dos filmes mais importantes da história do cinema, não é por acaso, não é por um fator apenas que esse filme vai ser considerado uma obra-prima. É uma conjunção deles, são várias situações, várias coisas acontecendo para transformar esse filme numa verdadeira obra-prima, num verdadeiro referencial da história do cinema. Eu preparei um material aqui hoje para a gente tentar entender um pouquinho por que esse filme é tão festejado, tão valorizado e todo mundo, todos os críticos, né, gostam muito dele. Ele é um filme de 1974 e ainda assim ele é considerado um filme que divide a história dos gangsters, a história da máfia no cinema e antes e depois dele. O Poderoso Chefão. Por que o filme é tão bom? Bom, para quem não conhece a história, para quem não está familiarizado, essa é a sinopse do filme. Uma família mafiosa luta para estabelecer sua supremacia nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa de assassinato deixa o chefão Vito Corleone incapacitado e força os filhos Michael e Sonny a assumir os negócios. Bom, agora que você já sabe um pouquinho da história, ou relembrou a história, né, você que já viu o filme, eu listei alguns contextos, alguns fatos principais que marcaram, né, a antecedente ainda, anterior ainda à estreia do filme, que com certeza contribuiu para que o filme ocupasse esse lugar na história. O primeiro deles é o próprio ano de 1970, a década de 1970, um ano marcado por guerras e corrupção nos Estados Unidos, do governo americano. A guerra do Vietnã. Os Estados Unidos tinha acabado de perder a guerra, tinha voltado para casa, escorraçado do Vietnã, e o caso de corrupção do presidente Richard Nixon, que foi descoberto uma venda de armas, do caso Watergate, e acabou renunciando e se afastando do governo. Então havia ali um sentimento muito ruim do americano para com o governo, uma desconfiança, né, uma incerteza, uma tristeza, inclusive, né, muitos americanos estavam enfrentando ali, principalmente no pós-guerra e também naquele caso de corrupção. O segundo fator, os próprios filmes da máfia, que são anteriores ao Poderoso Chefão. Eram filmes muito caricatos, eram filmes que traziam histórias superficiais, baseadas em crimes apenas que eram cometidos ali, né, pela máfia americana, principalmente relacionado à venda de bebidas, ao contrabando, filmes que não traziam uma profundidade muito grande. A questão do bom e do mal italiano. A questão da imigração americana sempre foi muito forte, principalmente dos italianos. O bom italiano era aquele trabalhador que levantava cedo, acordava, ia cuidar dos seus negócios. E o mal italiano, ou ele era mafioso, né? Não tinha escapatória. Ou você era um bom italiano trabalhador, ou você era um mau italiano e, consequentemente, você fazia parte da máfia. Então havia quase que ali uma caricatura, um estereótipo muito grande dos italianos nos filmes de máfia, de gangster, né? De máfia naquele tempo. Um outro fato principal muito importante foi o roteiro do filme, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas já vale ressaltar. Poderoso Chefão foi um filme que trouxe para a história um drama familiar, completamente diferente do que eu acabei de falar há pouco, da questão do bom e do mal italiano e dos crimes superficiais. Não, a história se passa dentro de uma família. Todo mundo começou a reconhecer ali naquela família de mafiosos um pouco da sua própria família, com dramas, momentos bons, momentos ruins, e com certeza isso criou uma empatia muito grande. E a própria indústria de Hollywood, que passava por alguns maus momentos na década de 60, precisando aí de recuperar a bilheteria, estava aberta para filmes como esse. Dificilmente uma história familiar de mafiosos, né, de bandidos, ela teria ocupado as principais salas de cinema nos Estados Unidos, se não fosse também uma intenção e um interesse de Hollywood nesse tipo de bilheteria, nesse tipo de audiência. Bom, além desse pequeno contexto, pessoal, eu trago também alguns fatores que, na minha opinião, fazem o filme ser tão bom. Eu até fiz uma receitinha de bolo, depois eu vou mostrar para vocês. Mas a primeira questão foi o elenco.
né? O elenco de estrelas, um elenco maravilhoso, o elenco com Al Pacino, jovem, no início de carreira, vindo do teatro, com uma expressão facial muito forte, capaz de falar várias palavras, né? Sem dizer uma palavra, só com o olhar, né? Robert Duvall, no auge da sua forma, sem falar, lógico, claro, né, no Marlon Brando, um ator excepcional, talvez um dos maiores atores que a história do cinema já viu. Inclusive ganhou o Oscar por esse filme, mas não foi nem receber, né? Isso aí é outra história, depois eu conto pra vocês. Mas ele, um excelente ator, que enchia a tela só com a sua presença. Inclusive, essa estratégia de colocar o Marlon Brando como o Don Corleone inicial foi uma estratégia que preparou o roteiro. Porque eu vou falar o seguinte, na parte do roteiro, por que ele é tão inovador, por que ele foi um roteiro diferente dos filmes de gangster que tinha à época. E também o James Caan, no auge da sua forma física, bonito, lindo, um ator famoso já na época, que infelizmente morreu pouco tempo atrás, né? Mas é um ator que estava ali no auge da sua forma. Então, com certeza, o elenco do filme foi um grande atrativo para que as pessoas pudessem fazer e ver o filme ali, irem ao cinema. O outro fator foi a produção do filme. Ela foi muito esmerada, foi uma produção muito boa. Cenas na Itália, cenas de casamento, cenas grandes, figurino maravilhoso, né? A produção, o designer de produção foi muito diferencial, foi um diferencial em relação aos filmes de gangster passados, né, anteriores, que eram filmes, na maioria são preto e branco, né, que principalmente os mais antigos, e que tinham ali uma produção quase que televisiva, né? Cenários pequenos cenários, e que não tinha a grandiosidade da produção que tinha o Poderoso Chefão. Então, com certeza, a produção também, esse visual, essa estética, essa beleza que a gente viu das imagens, né, do filme, com certeza também contribuiu, foi um diferencial aí que marcou a relação do Poderoso Chefão com os filmes do gangster passado. Aí o terceiro ponto, o roteiro. Com certeza o roteiro do Mário Puzo, que é esse senhor que está aí, parece até parece um poderoso chefão mesmo. O Mário Puzo, ele traz para a tela uma adaptação de um livro que ele mesmo escreveu, né? E que aí eu acho que começa o grande diferencial do roteiro. Você que é um roteirista iniciante, olha a estratégia que ele fez. Primeiro, como ele traz essa história de um romance, ele não trouxe ela dentro da estrutura dramática que a gente está acostumado a ver dos filmes clássicos de roteiro de Hollywood. Ele trouxe da literatura, ele trouxe de um romance. Então, na primeira parte do filme, que tem a história do Don Corleone, que é mostrada ali, principalmente a relação que ele tinha com a família, um paizão mesmo, um padrinho, como o próprio nome de Godfather fala, né? É o padrinho, aquele que cuidava de todo mundo, e também a influência que ele tinha com outras famílias, pessoas, né, outros agentes públicos, agentes artistas, né? Então a primeira cena do filme traz ali um casamento, nós ficamos quase 50 minutos nesse casamento, vendo essa relação ser estabelecida do Don Corleone com a família e com as pessoas ali que iam pedir favores para ele. Então nós somos levados a imaginar que nós estamos vendo a história do Poderoso Chefão ali, com o Marlon Brando. Ele seria o Poderoso Chefão, mas não foi. Né? Ele não foi. O Poderoso Chefão vai ser construído, vai ser mostrado pra gente ao final do filme. Então essa já começa a ser uma grande inovação do roteiro. Ele apresenta para nós uma estrutura que não é a estrutura clássica do cinema americano. Não há ponto de virada ali na fase inicial, logo aos 20 minutos. O ponto de virada só vai acontecer, o primeiro ponto de virada, quando o personagem do Vitor Corleone, do Marlon Brando, ele é atacado, ele leva 5 tiros. Ali é o ponto de virada, porque ali o Michael, que é o personagem do Al Pacino, ele então começa a se envolver com os problemas da família. E antes ele se mantinha fora. Isso vai acontecer quase com 1 hora de filme. Tá? Então isso não é um roteiro clássico do padrão americano. O roteiro americano, o roteiro clássico americano apresentaria pra gente aos 20 minutos e começaria contando a história do Don Corleone, qual era o seu conflito. Ele não tem conflito. Ele já está resolvido, né? Ele não tem conflito nenhum, nem o Michael tem. Aliás, o conflito dele se estabelece não é pessoal, é a vingança, ele quer vingar o pai dele, né, do atentado. Mas até aí também não há a indicação que o Michael, que o personagem do Al Pacino, se tornará o Poderoso Chefão. Assim, simplesmente está achando que é o filho que vai vingar a morte do pai. Aí vem o segundo ponto de virada.
Mas antes de falar do segundo ponto de virada, tem um outro ponto muito importante, que é a presença do diretor do Francis Ford Coppola. Ou Coppola, né? Fica à vontade. Ele é um diretor que nasceu dentro de um grupo de amigos, né? Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas e Brian De Palma. Talvez os maiores diretores, né, da atualidade ainda, né? Porque todos estão vivos, mas já meio que aposentados, mas todos estão vivos. Mas nessa década de 70, finalzinho de 70 e todos os anos 80, esses caras mandavam e desmandavam em Hollywood. Eram os maiores diretores mesmo, mais festejados. E todos foram colegas de classe, todos foram colegas de faculdade, né? Estudaram juntos. E durante muito tempo ficou quase um clubinho mesmo, um clube dos 5 ali, um ajudando o outro, né? Por exemplo, quando o Spielberg fez um filme que foi péssimo de bilheteria, o George Lucas foi lá e convidou ele para fazer Caçadores da Arca Perdida, um dos grandes sucessos da história do cinema também. Steven Spielberg ajudou o George Lucas em várias cenas do Guerra nas Estrelas, sem crédito nenhum. Ele simplesmente ia lá, ia nos estúdios, acompanhava. Era um grupinho. Então, Francis Ford Coppola foi um desses grandes diretores. E ele traz uma direção muito intimista para o filme. Como o filme fala de família, né? Olha como é que ele era aí nos anos 70. Ele com o Marlon Brando, fazendo aí a direção, né, do Marlon Brando, e também ele lá em cima com o elenco. É um cara novo ainda. Então a gente vai ver muitas cenas em primeiro plano, muitas cenas em lugares apertados, principalmente na casa do Don Corleone, né, depois que acontece o tiroteio. Na cozinha, sabe? Uma cozinha apertada, ou no jantar em família. Ele trouxe essa possibilidade da gente que está de fora, como se a gente entrasse nessa família, também fizesse parte dessa família. Então ele trouxe uma direção muito próxima de um drama familiar mesmo. A gente até esqueceu que nós estávamos falando de bandido. A gente até esqueceu que a gente estava falando de anti-heróis, né? Na verdade. Porque era uma coisa muito familiar. Quem é que não vai querer vingar a morte, o ataque do pai, né? Porque o Don Corleone não morre. Mas quem é que não vai querer vingar a morte do pai que leva 5 tiros? O atentado do pai que leva 5 tiros, né? Então essa forma de trazer, de mostrar o filme, trouxe uma dramaticidade, uma empatia que os filmes de gangster não tinham antes. Porque antes ninguém se pensava, ninguém se condoía, né? Ninguém ficava com dó dos gangsters que era mostrado na tela. Ali não. A gente passou a torcer pelo Michael, passou a torcer, ainda mais quando o Sony vou dar spoiler, não tem lógica, não tem condições, né? Mas o personagem Sony do James Caan, ele é assassinado também. E aí nesse segundo ponto de virada que o Michael decide então a entrar, a assumir a vingança do pai. Mas ele ainda não ele ainda não era o Don Corleone. Ele simplesmente seria usado. Só que ele fez de uma maneira tamanha perfeição, e ele tomou conta da situação, que quando ele consegue matar os assassinos que tentaram matar o pai dele, aí sim ele se torna o Don Corleone. Aí então a gente vê, na verdade, a ascensão, a história do poderoso chefão, que a gente acha que é o Marlon Brando, né, o Vito Corleone, mas na verdade vai se tornar o poderoso chefão, o Michael, que é o filho dele, o filho mais novo, o filho caçula, o filho que nunca tinha se envolvido na história. Então olha o percurso aí, né, da jornada do herói dentro de um vilão, né, e um vilão, um dos mais famosos, que foi o mais perpetuado da história do cinema, que é o Michael Corleone, que é quando ele vira o poderoso chefão. E isso vai acontecer no final do filme, esse é o clímax do filme. Quando a gente vê a cena final das famílias vindo pedir a bênção dele, beijar a mão do Don Corleone, porque na verdade ele matou todas as outras famílias, aí sim ele se torna um poderoso chefão. Quando o Vito Corleone, que é o Marlon Brando, ele estava lá no seu auge também, ele era uma família das famílias de Nova York. Mas ao vingar a morte do pai, o Michael mata todos os chefes das famílias. Então ele se torna o único poderoso chefão. Então todas as outras famílias vêm pedir a bênção dele, vêm beijar o anel, né? E quando eles fazem isso, quando eles beijam o anel, aí termina o filme. Isso era até um meio comum nos roteiros americanos antigamente, não ter esse clímax e depois uma resolução.
com mais tempo, mais 5, 6 minutos de filme. O filme terminava ali, né? Mostrou o que tinha que mostrar, acabava e the end, acabou, né? Mas isso depois vem mudando. A gente vai até, vou até falar um pouquinho sobre isso depois, da evolução do roteiro em Hollywood, para a gente ver que essa forma de 3 atos, ela não é uma perpétua isso. Isso tem pouco tempo na história do cinema. Durante muitos anos, o roteiro começava de uma maneira e terminava de outra, e parecia que acabava o rolo do filme e colocava lá final, entendeu? Então isso só vem mudando depois. Então, ao final do filme, na última cena do filme, aí se consagra ali o Poderoso Chefão. Então, se a gente fosse fazer uma receitinha de bolo, eu colocaria assim: 10% do filme é o elenco, 10% a produção, que é de primeiríssima qualidade, 40% o roteiro inovador, né, de mostrar a máfia como um drama familiar, de não ter a estrutura clássica do roteiro de Hollywood, não tem ponto de virada inicial, só lá na metade do filme, e trazer uma surpresa, surpreender completamente a audiência ao mostrar a história do Poderoso Chefão, que era o Michael, e não o Vito Corleone. E 40% da direção espetacular, segura, firme, do Francis Ford Coppola, que realmente foi um diferencial muito grande ali em relação aos filmes de antigamente de mafioso. O filme ganhou vários prêmios, né? Ganhou 3 Oscars. Oscar de melhor ator por Marlon Brando, Oscar de melhor filme de roteiro adaptado para o Francis Ford Coppola e o Mário Puzo, né? Os dois assinam o roteiro, e melhor filme, né? E do Globo de Ouro, melhor trilha sonora, melhor ator, também para o Marlon Brando, melhor roteiro de cinema, né, que no Globo de Ouro tem várias categorias aí, roteiro de TV, roteiro de cinema, melhor diretor e melhor filme de drama. Bom, para fechar, só para relembrar as inovações do roteiro. Trouxe como drama familiar, trouxe umas relações pessoais que antes não era mostrado nos filmes de gangster. O anti-herói, né, a gente começa a torcer ali pelo Michael, apesar dele ser um bandido, e apresenta o protagonista do filme só ao final do filme. Essa, para mim, são grandes inovações. Isso em 1974, pessoal, né? Hoje a gente falar disso parece que é uma coisa mais simples, parece que não tem tanta inovação assim. Mas em 1974 você vê essa estrutura, né, no cinema naquela época, num filme de um orçamento até mediano, né? Não foi um grande orçamento, mas um filme ainda de um cineasta início de carreira, não diretor de início de carreira, além, né, de um grande escritor, João Mário Puzo, mas um diretor ainda que estava ali, não era essa fama toda. Aliás, ele dali para frente ele realmente explodiu a carreira dele, né? E aí se tornou o que ele é hoje. Então, por isso, pessoal, que o filme ele é considerado aí um marco, né, de divisão em antes Poderoso Chefão e depois Poderoso Chefão. Todos os filmes que vieram depois dele, Os Bons Companheiros, Os Intocáveis com o Kevin Costner, são filmes que beberam dessa fonte. São filmes que têm como referência de mostrar drama familiar, de mostrar amizade, principalmente Os Bons Companheiros, Cassino, né, do próprio Martin Scorsese, são baseados nesse filme. Então esses filmes que marcam um tempo, eles têm todo um contexto anterior. Por exemplo, né, Jurassic Park, lembrei que agora, os filmes de Jurassic Park até 94, eles não tinham os efeitos especiais que a gente está acostumado a ver hoje. Em 94 a gente via lá um dinossauro enorme, parecia que estava respirando na tela. Dali para frente surgiu toda uma nova forma de filme, de fazer cinema, de usar efeitos especiais, que acabou culminando hoje no universo Marvel, né? Senhor dos Anéis, por exemplo, deve toda a sua estrutura de efeitos especiais ao filme Jurassic Park, né? E o universo Marvel deve aí toda a sua existência ao que foi apresentado lá atrás em Senhor dos Anéis. Então o cinema ele tem uma história, ela não é contínua, né? Mas tem alguns filmes que marcam essa divisão. Né? E por um fator tecnológico inovador, por um roteiro inovador, né? Cidadão Kane, por exemplo, você já deve ter ouvido falar desse filme também. Hoje, se você assistir Cidadão Kane, que é considerado aí o maior filme de todos os tempos, você vai falar assim, mas por que esse filme é bom? Né? Vai fazer a mesma pergunta, por que Cidadão Kane é tão bom? Porque antes dele, pessoal, não tinha nada daquilo. Posicionamento de câmera diferente, a estrutura do roteiro, essa plot e subplot, não tinha nada disso antes. Antes os roteiros de cinema eram muito próximos a peças teatrais, filmadas. Mas aí vem aí alguns grandes diretores, como Billy Wilder, por exemplo, e trazem inovações de linguagem, de estética. Então são esses filmes que marcam, né, a história do cinema. Por isso que o Poderoso Chefão é tão bom e merece toda essa fama, sem dúvida nenhuma. É uma obra clássica mesmo no cinema, é um filme espetacular.
e que se você assistir hoje, por mais que você veja ali uma resolução pequena, defeitos de efeitos especiais, hoje mal feitos, né? Mas na época não, principalmente nas cenas do tiro, né? Você pode até dar risada, mas é um filme que você, toda a carga dramática dele ainda é capaz de capturar a gente, de capturar a nossa atenção e de você ficar ali preso por mais de 2 horas vendo a história da família Corleone. Portanto, se você não assistiu o filme ainda, você que é mais novo, procure assistir o filme, mas se você gosta de cinema, se você quer ser roteirista, esse filme é uma obrigação para você ver. Até para você começar a analisar como que a gente faz a transposição da literatura para as telas do cinema. Tá? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se não, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. E aí, vou te fazer uma proposta irrecusável. Assine o canal, dê o seu like e compartilhe. Senão vai aparecer uma cabeça de cavalo na sua cama. Se você não entendeu, assista o filme que você vai entender. Tchau, pessoal. Um abraço.